O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Nós estamos caminhando para o final deste ano litúrgico. No domingo que vem, já vamos celebrar o último domingo deste tempo litúrgico, chamado de Ano B, porque tivemos como referência, como iluminação para a nossa reflexão, o evangelista Marcos. Todo o Evangelho de Marcos, nós o refletimos ao longo deste ano. Hoje, estamos lendo as últimas páginas do Evangelho de Marcos. E no finalzinho do ano litúrgico, o tema da liturgia é apocalíptico, como podemos perceber, quer na primeira leitura da profecia de Daniel, como no Evangelho. E se nós participarmos das missas durante a semana, ou se nós acompanharmos pela televisão ou rádio as santas missas, ou lermos as leituras das celebrações eucarísticas desses últimos dias do tempo litúrgico, vamos perceber exatamente isso. O tema escatológico, falando-nos do final dos tempos, da parousia, numa linguagem apocalíptica, simbólica, mas não para nos causar terror, pânico ou medo. Ao contrário, a linguagem apocalíptica é uma linguagem para nos encorajar a permanecermos firmes na fé, pois quem permanece firme no seguimento de Jesus, da sua palavra, da palavra que Ele nos revelou, vai ser com Ele glorificado. Então,
vejamos o que as leituras de hoje estão nos dizendo. A primeira leitura da profecia de Daniel mostra um período difícil porque passou o povo de Israel. O povo de Israel foi escravizado, o povo de Israel foi abatido, estavam fazendo de tudo para destruir as suas famílias, a sua cultura, a sua religiosidade. Destruíram todas as suas coisas, inclusive o templo em Jerusalém, que era o lugar por excelência de encontro com seu Deus. Este povo que se sentia o povo de Deus e que encontrava no templo o lugar privilegiado para falar ao coração de Deus e ouvir o que Deus dele queria. Pois bem, como ouvimos da leitura, este povo sofreu, ficou abatido, mas não perdeu a esperança, porque Deus, através da profecia de Daniel, revela ao povo que se ele perseverar no seguimento da palavra de Deus, se ele perseverar atento aos ensinamentos de Deus, mesmo em meio às tribulações, às tempestades todas da vida e às adversidades que nós encontrarmos, nós sairemos vitoriosos, porque Deus é conosco, Deus não nos abandona. Então o profeta mostra que ele vai mandar o seu anjo, Miguel, o defensor, que vai libertar o seu povo de todo mal, de toda opressão, de todo o pecado. Mas serão salvos, diz o profeta, aqueles e aquelas que perseverarem firmes no ensinamento de Deus. E é bonito quando o profeta diz também que aqueles que são sábios, isto é, aqueles que permaneceram atentos à palavra de Deus, mesmo em meio às provações da vida, às tribulações todas, estes vão brilhar no firmamento. E aqueles e aquelas que ensinaram estas virtudes, que ensinaram as coisas bonitas de Deus aos outros, assim como nossos pais, nossos avós, assim como muitos catequistas e muitas pessoas de bem que passam a vida ensinando as virtudes de Deus, ensinando-nos a viver segundo o projeto de Deus. Estas pessoas vão brilhar como as estrelas por toda a eternidade, isto é, vão permanecer na glória eterna junto de Deus. Esta palavra profética vem animar o povo abatido e nos anima também quando nós estamos angustiados, tristes, sofrendo, quer por alguma doença, quer por algum tipo de perseguição, quer por mil dificuldades e obstáculos que nós encontramos ao longo da nossa vida. A palavra de Deus, através da profecia de Daniel, vem nos encorajar, que Deus está conosco. Ele vai mandar o seu anjo para nos proteger, nos defender. Ele vai nos salvar, vai salvar aqueles e aquelas que permanecerem firmes, atentos à palavra de Deus. Porque, conforme está dizendo também o Evangelho, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Diz Jesus também numa linguagem apocalíptica no final deste Evangelho de Marcos, que todo o império, todo o poder, toda a riqueza, tudo aquilo que nós pensávamos que ia nos dar muitas seguranças,
tudo isso passa, tudo isso um dia desaba. O que não passa jamais é a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E é tão bonito ler este evangelho à luz daquilo que nos diz o prólogo do evangelho de João. Bem no início do evangelho de São João, ele nos diz que no princípio era o Logos, o Verbo, isto é, a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a palavra que não passa, o Logos, o Verbo, que permanece para sempre, é o próprio Filho de Deus, que no princípio era a palavra revelada através dos profetas, e que depois assumiu a nossa natureza humana e nos redimiu. Aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos comunicou, a sua palavra, o amor que Ele nos revelou do Pai, a misericórdia do Pai que Ele nos transmitiu, jamais passarão. Passarão todas as coisas, mas a sua palavra permanece. Porque Ele é a revelação do amor do Pai. Ele é a verdade do projeto do Pai. E é nele que nós devemos confiar. Ele que vai nos guardar, que vai nos proteger. É Ele, conforme diz também a segunda leitura de hoje, a carta aos Hebreus. É Ele o sacerdote eterno, o sumo e eterno sacerdote, que ofereceu-se uma vez para sempre, e com o único sacrifício de sua vida, Ele conquistou para todos nós a salvação. Enquanto nós sacerdotes, todos os dias, temos que realizar o nosso culto, rezando, pedindo pelo perdão dos nossos pecados, pedindo pelo perdão dos pecados de todo o povo, mas jamais vamos conseguir perdoar os pecados. Ele, o sumo e eterno sacerdote, o Filho de Deus, a palavra de Deus, que assumiu a nossa natureza humana e nos revelou o amor do Pai. Ele, com o único sacrifício de sua vida, conquistou para nós a salvação. Portanto, celebrar o finalzinho deste ano litúrgico com a palavra de Deus nos falando numa linguagem apocalíptica, ela não quer nos deixar com medo, apavorados, perplexos. Ao contrário, a palavra de Deus quer nos encorajar a permanecermos firmes no seguimento de Jesus, do Evangelho, da boa notícia que Ele veio nos comunicar, a permanecermos sempre atentos à sua palavra, aos seus ensinamentos, vigilantes, atentos ao bem que devemos fazer. A palavra de Deus quer nos mostrar que nós não podemos deixar para amanhã o bem que nós podemos realizar hoje, pois amanhã pode ser muito tarde. E nos mostra ainda o finalzinho do evangelho de hoje, que o dia, a hora, quando e como ninguém sabe, nem o Filho de Deus. Só e somente o Pai o sabe. Então, não fiquemos preocupados com as profecias que muitos apresentam, que o fim do mundo está chegando, diante das dificuldades, da violência, da injustiça, da corrupção, de tanta maldade. Acreditemos na força do bem, acreditemos na palavra de Deus, acreditemos que Deus é conosco, que não nos abandona, e quem perseverar firme no seguimento dele, atento à sua palavra, vai brilhar como as estrelas no firmamento. Peçamos a Deus a graça de vivermos segundo o seu Evangelho,
de sermos também nós, com o nosso modo de viver, atentos à sua palavra, um evangelho vivo, uma boa nova viva, uma boa notícia viva para todas as pessoas que nós encontrarmos, particularmente aquelas que mais precisam da nossa atenção, do nosso carinho, porque estão na enfermidade, porque estão passando por algum momento de angústia, porque estão numa profunda pobreza, no dia em que celebramos o Dia Mundial dos Pobres, e o Papa nos recorda que todos nós somos pobres, todos nós precisamos uns dos outros, mas recorda-nos também que ninguém é tão pobre que não pode nada dar. Todos nós somos pobres sim, porque precisamos uns dos outros, mas todos nós, na nossa pobreza, podemos dar aos nossos irmãos um pouco daquilo que somos e temos. Sejamos um evangelho vivo, uma boa notícia para todas as pessoas que nós encontrarmos ao longo da nossa vida. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito.